Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos falando sobre distúrbios alimentares e vamos falar agora um pouquinho sobre o lado espiritual, né? Bom, o que pode ter de espiritual nesses casos de distúrbio alimentar? Giovana, nós estamos terminamos na semana passada um grupo na Associação Médico Espírita de Minas Gerais que atendeu durante um ano um grupo de transtornos alimentares. Esse grupo tem uma característica básica que a supervisão é dada pela espiritualidade, é todo um atendimento gratuito, tanto da parte médica, psicológica, quanto da parte espiritual. E os amigos espirituais nos trouxeram algumas ideias que são interessantes de serem abordadas. Primeiro, uma questão geral, que você enfrenta um desafio, porque parar de usar droga, parar de fumar, ninguém precisa da droga, do cigarro para viver. Mas um indivíduo que está viciado em não comer ou em comer em excesso, você não pode dizer para ele que ele vai ter que fazer jejum de não comer, né? O anoréxico vai ficar feliz, o bulímico só em sofrimento, porque o que ele precisa é equilíbrio na alimentação. Então, ele precisa transformar esse prazer doentio ou essa falta de prazer na alimentação numa questão equilibrada. Depois você tem o envolvimento da terra na questão da alimentação. Então você tem muitos espíritos em sofrimento, tanto encarnados quanto desencarnados, porque não têm o que comer. E isso provoca uma revolta muito grande nesses espíritos diante de um outro grupo, também grande, de pessoas que comem em excesso, que desperdiçam, que jogam fora o alimento. Você imagina o Brasil, onde você tem esses dois lados, e que você tem a quantidade de alimento que se joga fora no Brasil é imensa, embora com tanta fome. E isso envolve espíritos que morreram ou comendo muito, ou em inanição. Essa é a primeira situação para se lembrar. Os espíritos nos falam muito das questões das causas de vidas passadas. Jejuns, visões religiosas, né, do alimentar, os rituais de orgia a deuses, onde se comia em excesso, se fazia vomitório e voltava a comer, que é muito semelhante ao que os bulímicos apresentam, né? A história mostra, não existia o diagnóstico de anorexia, freiras religiosos que morreram de inanição por jejuns absurdos. E isto, a espiritualidade ainda nos mostra um lado econômico, porque há uma preocupação do poder em ter alimento na grande quantidade. E eles lembram que muitas vezes os religiosos usaram os jejuns para colocar os ignorantes sem comer, para sobrar comida para aqueles que tinham algum poder social. Que isto são móveis para muitos desses processos de anorexia e de bulimia. Além desse fator, nós temos situações de vinganças, né? Uma das nossas atendidas, ela viveu um processo entre as vivências dos espíritos que foram atendidos. Um deles conta que ela foi uma senhora de escravos e ela, depois que eles desobedeciam e apanhavam violentamente, eles eram amarrados no chão e morriam sem comida e sem água. Então ela hoje vive um processo onde esses inimigos espirituais estimulam que ela não coma, estimulam que ela está gorda e ela está extremamente magra, e que isso aconteça de uma forma semelhante ao que eles viveram. Então, esses são alguns fatores que os espíritos nos abordam, né? As informações são muitas durante um ano e tanto de trabalho. Nós temos o propósito de transformar todo esse trabalho num livro. Bem interessante, por sinal, né? Como nós fizemos o livro de depressão, né? Agora, nessa tentativa de falar sobre esses transtornos alimentares dentro dessa abordagem espiritual. Mas é muito
é importante lembrar que muitas vezes esses processos, eles são auto-obsessivos. Isso que eu ia perguntar agora, rapidamente, são obsessivos, auto-obsessivos, é uma mescla? É uma mescla, mas começa muito dessa vaidade, né? Dessa ideia falsa de beleza e de um outro lado que os espíritos falam, de um mecanismo de fuga. Espíritos que têm medo de conviver com a sua sensualidade e que se engordam violentamente para não serem queridos com medo de lidar com o próprio afeto. Então, são abordagens amplas, né, que num curto espaço de uma entrevista a gente só traz para que as pessoas possam ter ideias sobre o assunto. E espero ansiosamente pelo livro. Espero que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Com certeza. Bom, doutor Roberto Lúcio, muito obrigada por falar um pouquinho mais sobre os distúrbios alimentares e suas relações espirituais. Muito obrigada. Eu aqui agradeço e desejo a todos aqueles que nos estão vendo um dia de paz e uma semana de alegria. Os distúrbios alimentares são hoje um problema global. Nós estamos assistindo uma epidemia de obesidade. A obesidade causada pela própria condição do nosso ambiente e o estilo de vida moderno. Nós nos alimentamos cada vez de uma maneira pior, nos alimentamos com alimentos de baixa qualidade, não fazemos exercícios físicos, nos divertimos diante de aparelhos eletroeletrônicos, notadamente as crianças, que já crescem com um hábito alimentar que leva ao problema alimentar. E, por outro lado, esta mesma sociedade, esse mesmo estilo de vida, exige de nós um modelo estético que é incompatível com esses hábitos que ela promove. E o que nós temos é o outro lado da moeda, os distúrbios que provocam vômitos pós-alimentares, né, que provocam a anorexia, que provocam alterações de saúde tão graves quanto aquelas causadas pela obesidade. E o que nos chama a atenção para esses problemas é que eles estão diretamente ligados à disciplina. As pessoas buscam respostas fáceis e mágicas para resolver um problema complexo. Elas buscam em dietas mágicas e radicais, ou em medicações que trazem uma série de efeitos colaterais, ou ainda, o que eu acho mais drástico e perigoso, cirurgias mutilantes do seu tubo digestivo, para que elas consigam adquirir uma forma que é compatível com aquela solicitada pela sociedade. O hábito alimentar, ele, como tantas outras coisas na nossa vida, ele depende da nossa disciplina, da nossa vontade de sermos saudáveis. Eu gosto sempre de lembrar aquela frase do Chico Xavier, que dizia que nós tínhamos que cuidar da nossa alma como se ela fosse terminar amanhã e do nosso corpo como se ele fosse eterno. É nisso que nós temos que pensar. Temos que pensar nos nossos hábitos, porque dependem de nós e não dos outros. Muito obrigado por você ter assistido Ciência e Espiritualidade de hoje e espero poder contar com você no nosso próximo programa. Até lá!